Fala pessoal, bem-vindo ao Guia do Crédito Imobiliário, na nossa série Guia do Profissional. Hoje a gente vai falar um pouco como conduzir o cliente para a aprovação do seu crédito, tá? Isso mais especificamente falando dos créditos para a Caixa. Para iniciar, pessoal, algo muito importante que você sempre tem que ter quando vai fazer o atendimento de um cliente para um financiamento, que é o conhecer o cliente, tá? Basicamente, você tem que entender quem é essa pessoa que você está atendendo, entender qual que é o produto que atende ela, e para isso eu listei algumas informações que normalmente você capturando isso no início, você consegue ter uma boa condução durante todo o atendimento. Primeiro, a questão do estado civil da pessoa. Se ela é casada, se ela é solteira, se ela tem um companheiro, até para você entender como que você vai formar a composição do financiamento. Se vai ser só uma pessoa, se vai ser duas, quem que vai ser utilizada a renda. Então essa primeira questão do estado civil é importantíssima. A segunda questão é se o cliente tem um imóvel atual, até para poder entender se ele vai enquadrar numa linha de crédito mais barata, se ele enquadra numa linha de crédito mais cara, você entender qual produto que realmente você pode oferecer para ele e não oferecer uma coisa que futuramente ele não vai contratar, quebrando assim a expectativa do cliente. Questão da profissão, entender com o que a pessoa trabalha. Eu sou empresário, certo, empresário no rumo de quê? O que você faz? Eu sou autônomo, beleza, você é autônomo, você vende o quê? Você vende, você entrega panfleto, você tem que entender quem é essa pessoa que você está atendendo e com que ela tira a renda dela, que é justamente a outra informação que você vai capturar com essa questão da profissão. Qual que é a renda? O que a pessoa ganha, quanto que ela recebe mensalmente, se essa renda é só dela ou se é dela e da esposa, você vai conversando com o cliente, entendendo a profissão e qual que é a fonte de renda que essa profissão gera para ele. Dependente, muito importante saber se a pessoa tem filho, se ela tem companheiro, porque essa informação, em algumas linhas de crédito, ela dá um benefício de um subsídio, que é justamente o que Minha Casa Minha Vida oferece, que é aquela ajuda que o governo fornece para o cliente, que reduz o valor da entrada que esse cliente precisaria ter, o valor da entrada ou do recurso próprio que esse cliente precisaria ter. Histórico de trabalho, se possui mais de 3 anos de carteira assinada. Também essa pergunta muito direcionada para o rumo do Minha Casa Minha Vida, que é cada vez que o cliente ele tenha mais de 3 anos de carteira assinada, se o cliente tiver mais de 3 anos de carteira assinada, ele tem um benefício de uma taxa de juros mais barata. Então isso ajuda ou na redução do valor da parcela ou no aumento do valor de financiamento que esse cliente consegue contratar. Então é importantíssimo saber isso até para na simulação você já conseguiu apresentar a melhor opção que esse cliente conseguiria. Data de nascimento. É importante você saber a data de nascimento dos participantes que estão entrando no processo. Até para simulação, você sempre tem que indicar qual é a data de nascimento do mais velho. E é justamente uma pergunta, ela está associada à outra. Então você faz aquela pergunta da questão do estado civil, você identificou se a pessoa está sozinha, se ela tem outro participante, e você tem que saber, se são dois participantes, você tem que saber quem que é o mais velho e capturar essa data de nascimento de quem é o mais velho da operação, para conseguir ter uma simulação mais eficiente. Isso aqui, tem que tomar muito cuidado, porque se você pegar a data de nascimento errada, você pode reduzir o prazo do cliente, reduzindo o prazo, muda totalmente a condição de contratação que esse cliente poderia ter, quebrando também a expectativa do cliente e provavelmente perdendo o cliente. E renda familiar, que é justamente associada à da profissão. Você tem que saber quanto que gira mais ou menos a renda familiar desses clientes. Você trabalha com o quê? Olha, eu sou autônomo, eu faço venda de mercadoria, eu sou feirante, um exemplo. Com essa feira que eu faço, eu e minha esposa tira R$ 8.000. Pronto, você tem uma informação importantíssima para poder seguir com a simulação para posteriormente seguir com a avaliação do seu crédito. E tipo de imóvel, você tem que saber se a pessoa está querendo um financiamento de uma casa, se é um apartamento, se é um imóvel novo, se é um imóvel usado, se ela pretende fazer uma construção ou se é somente um lote. Isso aqui é importantíssimo para quando você for simular as opções que esse cliente pode, você conseguir apresentar já uma simulação de acordo com a necessidade, com a procura que o cliente está fazendo com você. Então isso é importantíssimo, tá? Em outras aulas a gente vai abordar mais de como que você pode orientar seu cliente referente ao tipo de imóvel, mas inicialmente você tem que sempre capturar para conseguir capturar uma expectativa do cliente para tentar oferecer já a simulação de acordo com o que ele precisa e de acordo com o que ele quer, até para criar mais vínculo, criar mais segurança para o cliente te mandar uma documentação futuramente. Fechou?
Primeira parte é essa informação. É importantíssimo você conhecer seu cliente. Você tem que saber o que o cliente quer, você tem que saber quem é o seu cliente para poder conseguir oferecer algo que realmente vai atender ele. Se você vai oferecer um trem perdido, o cliente vai se sentir também perdido porque você não ofereceu nada do que ele está procurando e você perdeu o seu cliente. Então é importantíssimo ter esse conhecimento. E até para criar vínculo, para você atender, para entender realmente quem é ele, como que você vai abordar os próximos atendimentos. É importante você criar esse vínculo, tá? E até o próximo slide é referente a isso. Mas por que isso é necessário? Cara, entender o cliente é o primeiro passo para poder indicar alguma coisa para ele. Sem isso, você não consegue indicar o que realmente vai atender ele. Até para quando você precisar dar um choque de realidade nesse cliente, você entendendo o que ele tem capacidade, qual que é a renda dele, você consegue dar um choque. Ah, cara, isso que você está procurando, você não consegue fazer hoje, você precisaria ter mais recursos, ou precisar ter mais renda, mas você consegue fazer isso aqui, que vai atender o valor de parcela que você quer pagar, vai atender o valor de entrada que você tem. Você consegue até dar um choque de realidade para realmente encaixar o cara onde realmente ele consegue comprar. Você não vai seguir com a contratação que futuramente o cara vai perder o imóvel ou não vai conseguir chegar no final dessa contratação. Então é extremamente importante conhecer seu cliente, tá? Isso eu falo que é o passo essencial. Antes de analisar crédito, antes de fazer qualquer coisa, você tem que saber o que o cara quer e quem é ele. Você não tem essas duas informações básicas, você não faz praticamente nada. Você vai dar um tiro no escuro tentando acertar alguma coisa aí, que no final você vai perder o cliente, vai perder uma possível indicação que esse cara poderia dar para você e você perde o dinheiro, tá? Então acaba que isso é importantíssimo, você ter esse conhecimento de quem que é seu cliente. Eu sempre bato muito na tecla, isso é muito importante mesmo, tá? Até para você conseguir ter uma conversa melhor com o banco, com o gerente que vai analisar seu caso. Seguindo, pessoal, é justamente essas informações que você captura para poder fazer uma simulação de crédito. Então aqui a gente vê a primeira informação, que é esse aqui é um print do simulador caixa, tá? Mas futuramente a gente vai ter uma aula específica de simulador, onde eu vou abordar uns macetes, ensinar vocês realmente como que se trabalha dentro do simulador do banco, tá? Mas essas aqui são as informações que você precisa preencher para ter algum retorno de uma simulação prévia para esse cliente. Lembrando, sempre pontua, tá? Isso aqui é a simulação, não considere isso como um aprovado, tá? Esse é o primeiro passo, onde você simula, apresenta para o cliente e o cliente vai falar assim, ó, beleza, isso aqui me atende. Atendeu, aí a gente parte para a próxima etapa, que é realmente a análise de crédito. Mas um geral aqui dos campos que são necessários preencher na simulação. Primeiro, valor aproximado do imóvel. Então, por isso que é importante aquela pergunta anterior, para você saber qual que é o tipo de imóvel que ele quer, porque com um tipo de imóvel, ele normalmente vai dar uma indicação da região, da indicação do valor, que o cliente normalmente ele já deu uma olhada em alguma coisa, ele tem uma noção do que ele pretende ter. Então, você consegue já ter a primeira informação da simulação. Qual que é a cidade, tá? Quando a gente fala do Minha Casa Minha Vida, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui vai variar o subsídio que o cliente tem. Em alguns casos, varia até o percentual de financiamento que essa pessoa pode ter ou não. Então, aqui é muito importante também. E também vai nas perguntas anteriores. Se você sabe qual que é o tipo de imóvel, cara, você já conseguiu descobrir mais ou menos qual que é a cidade. Você vai conversando com o cara vai te falar onde ele quer comprar. Ele não vai falar assim, ó, eu quero um imóvel. Ele fala assim, ó, eu quero um imóvel por exemplo, quero um imóvel em Goiânia, que eu olhei nesse setor aqui, eu vi umas casas de 300 mil. O cara vai te dar uma noção de onde ele quer comprar. E aqui é importante a questão da cidade. Você consegue já capturar a informação da cidade para poder jogar na simulação. Quando a gente sai do Minha Casa Minha Vida, pouco importa, tá? Isso aqui é importante no Minha Casa Minha Vida. Saiu do Minha Casa Minha Vida, a cidade que você lança aqui, se você lançar no Pará, se você lançar em Goiânia, se você lançar no Faina, pouco importa. Vai sempre gerar a mesma condição, isso sendo nos créditos do SPPE. Minha Casa Minha Vida, importantíssimo, tá? E a cidade também no Minha Casa Minha Vida varia os tetos. Quando a gente for falar sobre simulação, eu vou abordar também os tetos que a gente fala do Minha Casa Minha Vida, porque é importante entender esse vínculo dos tetos com a questão do valor do imóvel que você lança na simulação. Mas isso é para uma aula futura. Hoje eu quero dar uma noção zona geral de vocês, como é que vocês abordam esse cliente, tá? Que aqui você vai pelo menos ter uma noção básica assim, para você capturar a informação que o cliente quer, capturar a documentação que é necessária para poder ter uma avaliação mais precisa desse cliente. Mas vamos lá, seguindo depois da cidade do imóvel. Renda familiar, que é justamente outra informação que a gente questionou no primeiro slide aí. Você tem uma noção de qual é a renda familiar que esse cliente vai ter, tá? Lançou aqui a renda, ótimo, isso aqui é mais tranquilo, você só vai lançar o que o cliente falar.
E aí o próximo, data de nascimento mais velho, que é justamente outra informação que você tem. Isso aqui é importantíssimo, tá? É o porquê. Quando a gente fala do financiamento, a parcela ela tem alguns seguros embutidos nesse valor. E um desses seguros é o seguro de morte e invalidez. Esse seguro é aquele que quita o imóvel caso ocorra falecimento ou a pessoa não consiga trabalhar. E esse seguro, ele varia de acordo com a idade. Então é importante você lançar a idade correta, porque o valor do seguro ele pode mudar o valor da parcela. Mudando o valor da parcela, pode ter alteração do valor de financiamento. Então é importante você sempre lançar exatamente a data do participante mais velho que está entrando no financiamento, certo? E outra questão da parcela também é o tempo, tá? A Caixa, em teoria, a pessoa pode ter até em torno de 50 anos para poder contratar um financiamento e não perder prazo nenhum. Passou de 50 anos, normalmente ela começa a perder prazo, tá? Então, quanto menor o prazo, maior a parcela. Quanto maior a parcela, se a cliente não tiver capacidade de renda, o financiamento vai descendo também. Então, o prazo, a data de nascimento é importantíssimo, tá? E outras informações que você tem que preencher na simulação é isso aqui, ó. Lá quando você for seguindo com a simulação, você vai preencher lá se o cara ele tem a questão dos 3 anos e se ele tem a questão de dependente. Por que isso aqui é importante? É justamente aquela informação que a gente capturou no início. 3 anos, a pessoa ganha um desconto de taxa de juros. Então a taxa de juros dela tem um desconto de 0,50% ao ano se ela tiver mais de 3 anos de carteira assinada. Então, taxa de juros 8, se o cara tiver 3 anos, cai para 7,50. É ótimo, porque no final gera uma diferença grande para o financiamento do cliente final. E principalmente quando a gente fala do Minha Casa Minha Vida, quanto mais financiamento, normalmente melhor para o cliente, que ele tem uma capacidade de entrada reduzida. E possui mais de um comprador ou dependente, também é importantíssimo. O porquê? Junto com os financiamentos do Minha Casa Minha Vida, a gente tem a questão do subsídio. Quando o cliente está fazendo financiamento sozinho, ele tem um quarto do subsídio que ele tem direito. Então, por exemplo, ele está ganhando aqui R$ 1.000 de subsídio se comprando sozinho. Se entrar outra pessoa no financiamento, um exemplo, uma namorada dessa pessoa, ou esposo, por exemplo, esposa, ou essa pessoa tem um filho, ele consegue deixar 4 vezes o subsídio maior. Então o cara tem R$ 1.000 de subsídio. Se ele incluir outro participante com ele ou um filho, 4.000. Se esse cara tem 4.000 de subsídio, se ele enquadrar com outra pessoa, vai para 16. Então a pessoa consegue aumentar muito o valor de subsídio, tá? E isso normalmente vai para rendas abaixo aí de 4.500, 4.600. Normalmente fica abaixo dessas rendas, tá? Normalmente renda acima de 4.700 já não pega mais nada de subsídio, tá? Então esses dois campos você só preenche se for Minha Casa Minha Vida. Se for outras modalidades, cara, não precisa preencher desses campos praticamente nenhum. Tem um último campo aí que é que se você tem ou gostaria de ter relacionamento caixa, que ele pode reajustar a taxa de juros nos casos do SBPE. Mas eu sempre recomendo que faça assim, mande a simulação com a taxa de juros e fala, olha, essa simulação aqui é com a taxa de juros balcão, que é a padrão, é a mais alta, se colocar assim, é a mais alta, só que caso você queira ter relacionamento, receber o seu salário na caixa, você pode ter um benefício de um desconto de taxa de juros. Por quê? Se você apresentar a taxa de juros para esse cara aqui mais barata, incluindo que esse cara quer ter relacionamento, chegou na agência, o relacionamento que ele precisa ter não está de acordo com o que o cliente quer, cara, você aumentou a taxa de juros para o final desse cara. Então esse cara vai se apresentou uma taxa de juros mais barata, na hora de assinar é mais cara. O cara normalmente não vai gostar. Agora você apresentou uma taxa de juros aqui um pouco mais alta e chegou lá na data do contrato, o cara quis o relacionamento, foi para baixo, benefício, tá? Agora o inverso normalmente é um problema, agora de maior para menor normalmente é mais tranquilo, o cliente ele gosta mais. Mas você sempre avisa, você fala, olha, essa é a balcão, mas a gente consegue reduzir essa taxa de juros ainda a depender dos relacionamentos que você queira ter com a caixa. Fechou? E seguindo aqui, pessoal, primeira parte é essa simulação. Né? Primeira e segunda parte, entender quem é seu cliente. Segunda parte, fazer a simulação para esse cliente. E aí você vai simulando e apresentando, tá? Quando você preencher esses dados, a própria simulação ela vai te lançar as opções que esse cliente consegue contratar. E aí você vai visualizando elas e verificando qual que realmente atende mais o seu cliente, tá? O simulador da caixa ele é bem tranquilo de se mexer, tá? Literalmente você vai preenchendo, colocando a próxima etapa, ele vai para frente. Mas a gente vai ter uma aula específica só do simulador
para eu poder abordar ele mais profundamente com vocês. E sacada prática, viu, pessoal? Isso é importantíssimo, é algo que faz perder muito tempo hoje em dia, principalmente pela questão do WhatsApp. O WhatsApp ele consome seu tempo inteiro se você não tiver uma boa gestão dele. Então você vai trabalhar para responder o WhatsApp. O que eu sempre faço nesses atendimentos que o cliente chega para mim? Cara, marca um horário. Tá? Se o cara chegou, você fala, olha, vamos agendar um horário aqui para a gente conversar melhor, para eu entender seu caso, poder simular para você que em 10, 15 minutos eu consigo tirar todas as minhas dúvidas, tirar as suas dúvidas e já consigo apresentar mais ou menos o que você consegue. O que fica melhor para você na parte da manhã ou da tarde? Vai guiando o atendimento para que seu atendimento seja agendado. Agenda o atendimento, pode ser presencialmente, pode ser por ligação, Google Meet. O importante é que você consiga fazer um atendimento contínuo. Tá? Então, você de 10, 15 minutos assim, você pega todas as informações, simula, apresenta a simulação e já solicita os documentos. Você consegue ter uma efetividade maior na captura desses documentos para poder avaliar o crédito. Normalmente quando você vai só no WhatsApp, cara, vira uma conversa, começa a conversa num dia, no outro dia o cara tira uma dúvida, no outro dia mais uma dúvida, no outro dia mais uma dúvida. Uma documentação, um atendimento que você poderia reduzir ele para 10, 15 minutos, cara, você prolonga por 3, 4 dias para conseguir a mesma informação. Então é importante você ter essa gestão, tá? Então eu sempre recomendo que você faça esse primeiro atendimento agendado, tá? E aí a gente entra na praticamente a última etapa para você enviar os seus documentos para análise, tá? Que é basicamente a captura de documentos dessa pessoa que você acabou de atender, acabou de simular e apresentar uma opção para ela. Que é, de início, documento pessoal, normalmente vai ser ou a identidade, ou o CNH, ou a carteira funcional. E o detalhe, a CNH ela pode estar até vencida, tá? A Caixa ela não vai te obrigar a apresentar um documento da CNH dentro da validade. A CNH em si, mesmo fora da validade dela, ela é aceita como um documento pessoal. Então você pode utilizar até uma CNH vencida. Carteira funcional, cara, normalmente a carteirinha da OAB, carteirinha de médico, carteirinha de. Cara, toda carteirinha funcional de alguém que fez a formação e tem essa carteirinha funcional, ela serve também, tá? Mas o mais comum é identidade e CNH, é o que se mais apresenta. Primeiro documento que você precisa. Esse aqui você precisa ter. E um detalhe, ele precisa ter CPF, tá? Então tem algumas identidades mais antigas que elas não apresentam CPF. Nesse caso, você puxa o documento do CPF separadamente, mas precisa ter. E outra questão, pessoal, vamos ter zelo pela documentação. Dá uma batidinha de olho, olha se o documento está correto, se está frente e verso, se os dados que são apresentados todos estão legíveis, porque a pessoa que vai fazer isso junto ao banco, ela precisa desses dados, ok. Tá? Você apresentou um documento com, por exemplo, CPF lá tá ilegível. Cara, você perdeu seu tempo. Porque você vai mandar a documentação, o pessoal vai te dar um retorno que a documentação está ilegível. Ao invés de você já solicitar lá na hora para o cliente, você perdeu o tempo mandando para a pessoa, depois voltando para o cliente para depois mandar para a pessoa de novo. Você aumenta um giro, basicamente, de ciclo de atendimento só para capturar um documento que você poderia ter validado na hora. Fechou? Primeiro documento, documentação pessoal da pessoa, tá? E isso de todos os participantes que forem entrar como contratantes, tá? Por exemplo, se for um casal, documento do esposo, documento da esposa. Se for um casal de namorados, documento por exemplo, documento de uma pessoa, documento de outra pessoa. Então você precisa apresentar todos os documentos de quem vai participar do financiamento. Comprovante de estado civil, tá? Normalmente, a maioria dos casos é a certidão de nascimento ou a certidão de casamento. E aí tem os casos também da certidão de casamento que a pessoa divorciou, que é a certidão de casamento com a averbação do divórcio, tá? Mas em geral é a certidão de nascimento ou a certidão de casamento. E algo muito importante, tá? Tome cuidado. Se a pessoa é casada, obrigatoriamente ela tem que entrar, tem que mandar a documentação dos dois participantes. Independente do regime. Se a pessoa for separação total de bens, ela não necessariamente tem que entrar as duas no financiamento, mas no cadastro, no banco, tem que entrar o nome dos dois. Ela pode optar em contratar o financiamento sozinha, só que o cônjuge ele tem que estar presente no cadastro, tá? Então recolha sempre a documentação de todas as partes que estiverem na documentação. E tem que sempre orientar muito seu cliente, tá? É muito comum o pessoal querer fazer como solteiro. Cara, sou casado, vou mandar minha certidão de nascimento aqui para fazer como solteiro.
é risco, tá? Em teoria o cara tá fraudando, ele tá fraudando que ele é solteiro e realmente ele é casado, então é fraude. Orienta o pessoal que não faça isso, que isso é uma conduta incorreta, inclusive tem o risco de travar no cartório, que ele apresentou que ele é solteiro. Quando a documentação for para cartório, vai verificar no cartório que ele é casado, pum, barrou no cartório. Também tem chance de barrar na caixa. Sempre que tem esses riscos, cara, vocês estão mexendo com o recurso federal, que é a caixa. Então, qualquer tipo de fraude envolvida, investigação é pela Polícia Federal. Então, você está assumindo um risco muito grande, o cliente se está assumindo um risco muito grande de ser investigado, de ter muito problema judicial. Então, sempre zele pela segurança do seu cliente, tá? Tente sempre orientar ele da melhor forma possível a fazer tudo correto, tá? É um recurso federal, não arrisca o nome do seu cliente aí para tentar uma condição que não poderia em teoria, tá? Então, vamos sempre ter esse zelo muito grande pelo cliente. Esse é o segundo documento, tá? Em geral, já fomos dois, então documento pessoal, comprovante de estado civil, e aí a gente parte para o comprovante de endereço. Esse aqui é uma mata, esse aqui é tranquilo, que é basicamente um documento de endereço dentro de 2 meses, tá? Então, tô em agosto, setembro, janeiro, meio dislexia aqui do tempo, mas um exemplo, eu tô em julho, cara, eu posso mandar meu documento de junho, setembro, outubro, março, abril, eu posso mandar de maio ou junho. Então eu posso mandar, eu estou no mês 7, posso mandar do mês 5 e do mês 6. Essa basicamente vai seguir isso. Pulou para o próximo mês, para o mês 8. Posso mandar do mês 6 e do mês 7. Então você tem que ter essa noção que o comprovante de endereço tem que ser apresentado, ele tem que estar atualizado dentro de 2 meses, constando da data, tá? E aí, comprovante de endereço é simples, cara. Normalmente é conta de água, conta de energia, fatura de cartão de crédito. O importante é que nesse comprovante de endereço tenha o endereço completo e tenha a data, tá? Se tiver essas características, você pode usar fatura de cartão de crédito. O importante é que tenha um endereço com data e o endereço completo do imóvel, tá? E outro detalhe, tá? Isso aqui não precisa estar no nome necessariamente de quem está contratando, tá? Pode ser um comprovante de endereço no nome de terceiro. Isso não é um problema para o processo de financiamento. Fechou? Vamos seguindo lá, pessoal, só recapitulando. Documento pessoal que a gente já foi, comprovante de estado civil, o comprovante de endereço, e aí a gente parte para uma das documentações que eu considero a mais importante do processo de financiamento, que é a comprovação de renda. Hoje na Caixa você tem algumas opções de utilização de renda, tá? Eu trouxe as principais, as que são mais utilizadas, porque em geral o que você vai ver é isso, que é contra-cheque. O contra-cheque ele tem que ser dos 2 últimos meses, mesma característica do comprovante de endereço. Então, se eu estou no mês 7, eu posso usar um comprovante de endereço do mês 5 ou do mês 6. Perfeito? Estou no mês 8, posso usar um comprovante ou um contra-cheque do mês 6 e do mês 7. Perfeito? E importante, pessoal, sempre recolhe os dois, tá? Acaba que você recolhe os dois para saber qual que você vai utilizar. O banco ele permite que você utilize os 2 últimos. Então, se você recolheu os 2 últimos, um tem um pouquinho mais de comissão que o outro teve férias, por exemplo, você vai conseguir já mandar as 2 documentações para o correspondente que vai analisar, e esse correspondente já consegue saber qual contra-cheque vai realmente poder ser utilizado na avaliação. Perfeito? Outra documentação, Prolabore, tá? Isso aqui eu falo que é o contra-cheque do empresário, tá? No Brasil é muito comum, o empresário pode estar faturando aí 1 milhão, que ele vai colocar um Prolabore mínimo, tá? Um salário mínimo aí, em geral. Esse documento pode ser utilizado e ele tem que estar regular, tá, pessoal? A empresa ela tem que, por exemplo, coloquei lá que o meu Prolabore é 10 mil reais. Minha empresa, na documentação contábil dela, fatura 5. Cara, não faz sentido. Tá? Então, normalmente você tem que... o faturamento, a movimentação da empresa, ela tem que condizer com o Prolabore que está sendo emitido. E esse Prolabore tem que estar com os recolhimentos regulares. O Prolabore ele tem que ser regular. Tá? Não adianta só um documento impresso falando quanto que ele ganha, que isso aqui barra. Tá? Então, o Prolabore ele tem que estar com os recolhimentos e a documentação contábil da empresa ela tem que justificar esse Prolabore que está pagando. Então, por exemplo, a empresa fatura 100 mil mês. Está me pagando um Prolabore de 10? Cara, faz sentido. A empresa fatura 100 mil mês, está me pagando um Prolabore de 150? Não faz sentido. A empresa não está faturando nem o necessário para pagar a empresa está faturando, ela não fatura nem o mínimo necessário para pagar um Prolabore, se considerando que ela não tivesse
custo nenhum, que ela não tivesse nada a pagar, se ela tivesse que pagar só o empresário. Tá? Então tem que fazer sentido, matematicamente tem que fazer sentido pagar o valor desse prolabore pelo faturamento da empresa. Perfeito? Imposto de renda, cara, isso aqui é uma documentação muito utilizada, tá? Até quando a gente fala dos clientes totalmente informal, que tem uma renda superior, por exemplo, tem renda de 4, 5 mil, mas o cara é informal, não declarou o ensino no imposto de renda ainda, é o caminho que você começa a trabalhar esse cliente para quando você abrir o prazo para declaração, você poder fazer o financiamento para esse cara também, tá? Então você não perde cliente por questão de renda. Cara, o máximo que você vai fazer é atrasar um pouquinho a contratação dele, mas você consegue salvar ele pelas formas de comprovação que a Caixa oferece. O imposto de renda é simples. A declaração ela tem que estar dentro do prazo da Receita. Coloquei aqui um prazo referente a hoje. Hoje a gente está em 2025. Então os impostos, os IRs da Receita Federal que são aceitas no momento, foram os que foram declarados dentro do prazo, do dia 17 de 3 de 2025 ao dia 29 de 6 de 2025. Se vocês puxarem na Receita, vocês vão ver que o prazo final da Receita não é do dia 29 do 6, se eu não me engano, está dia 30 do 5. Só que a Caixa ela aceita até 30 dias a mais. Então, por exemplo, até 30 dias a mais do último prazo da Receita Federal, a Caixa ainda aceita, tá? E o que é importante vocês entenderem? Cara, tem um cliente hoje aqui que está dentro desse prazo, ele não vai fazer o financiamento agora. Cara, manda esse cara declarar, nem que seja um informal. Por quê? A Caixa, a declaração original tem que estar dentro desse prazo. Mas, por exemplo, o cara declarou a original aqui no dia 18 do 3, dentro do prazo. Ele fez uma retificação dessa declaração em dezembro. Vai ser aceito, porque a original foi feita dentro do prazo que é estipulado pela Receita e a Caixa em conjunto. Perfeito? E muito importante, tá? O imposto de renda você consegue trabalhar, salvar os seus clientes, tá? Então, um cliente que é muito comum hoje no Brasil, o cara tentar sonegar o máximo possível, esse cliente você consegue ir trabalhando ele para ele poder formalizar uma renda e conseguir contratar um financiamento. Perfeito? Outra questão é o extrato benefício, tá? O extrato benefício, cara, aposentado, a pessoa que, por exemplo, marido faleceu e ela recebeu uma pensão pela morte dessa pessoa, esses extratos de benefício são aceitos. O que é importante você entender? O extrato é permanente? É ótimo, ele é aceito. É um extrato... o extrato, esqueci, o nome fugiu a cabeça aqui agora, mas é um extrato limitado. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente, está encostada pelo INSS por esse acidente. Posso usar isso? Cara, se tiver data de fim, tiver uma data de encerramento nesse comprovante, cara, não. Porque em teoria essa não é uma renda que vai permanecer para o cliente. Ele já tem um prazo definido para ela acabar. Tá? Então, normalmente até casos que, por exemplo, o pessoal teve doença, teve um câncer, por exemplo. Foi afastado, no afastamento lá consta... ele não tem mais o contra-cheque porque ele está afastado e consta um extrato de benefício. Posso usar esse caso? A Caixa tem uma brecha para isso, tá? Se a pessoa for continuar nesse emprego e estiver ativo ainda, eu posso cadastrar. Só que aí, normalmente, o mais seguro é aguardar o contra-cheque, o benefício cessar, sair o novo contra-cheque e usar o contra-cheque que saiu, tá? Mas se foi um afastamento muito recente, você tem a brecha de utilizar, sim, esse extrato de benefício porque a pessoa ainda está contratada na empresa. Agora, se é um caso que a pessoa saiu, não estou mais, mas eu estou recebendo algum auxílio aqui ainda que eu estou recebendo. Esse caso você não pode, tá? Então eu tenho que indicar que a pessoa ainda vai receber essa renda. Se indicação que essa renda vai cessar e ela não vai ter mais ela, você não pode utilizar. E outra, que essa aqui é importantíssima, tá? Você consegue salvar cliente demais com isso, que é a questão da informal. O banco ele permite que você utilize uma renda informal de até 2.550 por participante. Então, exemplo, cara, tô sem nada formalizado. Posso contratar um financiamento? Posso, com uma renda limitada até 2.550. Se eu for casado, cara, adiciona outra pessoa. Então, um exemplo, é muito comum você ter um casal um casal, por exemplo, não são casados no civil, mas são um casal que estão morando junto. Cara, junta os dois, 2.500 de um, 2.500 de outro. Renda total, 5.100. Então, você já consegue enquadrar alguma condição. Até um exemplo de famílias maiores, cara. Tem eu, minha esposa e mais um filho que já tem 20, 21 anos.
Usa os três, renda total passa de 7. Tá? Então, ó, vai lá para 7 mil. Tá? Pouco importa a conta agora, mas a teoria é isso. Então, você consegue juntar mais de um participante usando uma renda de 2.550 até chegar na renda necessária para o seu cliente. O que eu tenho que ter preocupação em relação a essa de juntar? Cara, tem que fazer sentido. Tá? Então, se é um pai, uma mãe, um filho e eles moram juntos, ótimo. Agora, peguei uma pessoa aqui, peguei outra pessoa aleatória aqui, juntei essas rendas aqui, juntei 4 pessoas aleatórias aqui para fazer um processo de financiamento. Cara, não faz sentido. Provavelmente essas pessoas não vão morar junto, tá? Então tem que fazer sentido dizendo que as pessoas elas vão habitar na casa que vai ser financiada. Se não tiver esse sentido, não se arrisque, tá? Tenta trazer outro formato que vá trazer uma segurança maior nessa contratação, perfeito? Documentação de renda basicamente são essas, tá? A Caixa ela oferece outros tipos de comprovação de renda, mas por base o que vocês vão mais utilizar é isso. Vou falar brevemente aqui de 2 opções a mais, que é nota de agronegócio, que é o cara que trabalha com agronegócio, pequeno produtor, médio, grande produtor, ele pode utilizar as notas de serviço como uma comprovação de renda. E também tem os contratos de aluguel, tá? Não vou abordar tanto esses aqui porque eles são mais difíceis de se encontrar normalmente, tá? Mas o mais comum em grande massa assim, de cliente são esses aqui: contra-cheque, prolabore, imposto de renda, extrato de benefício e a questão da renda informal. Fechou? Ó, de documentação, pessoal, básico para vocês poderem pelo menos fazer uma análise de crédito é isso: é o documento pessoal, é o comprovante de estado civil, é o comprovante de endereço e o comprovante de renda. Cara, com 4 documentações que você pede para o seu cliente, você já consegue ter uma avaliação gratuita para saber quanto que esse cliente consegue mais ou menos de financiamento e vai durar 6 meses essa avaliação. Então você tem 6 meses para poder trabalhar um cliente que queira comprar uma casa, que queira contratar uma construção. Então você consegue trabalhar muito bem realmente o que esse cara vai conseguir fazer e você tem 6 meses para fazer isso. Então é muito tempo, cara. Você consegue trabalhar muito bem, mesmo que o cara não tenha uma escolha aqui agora, você vai trabalhando para indicar essa escolha para ele. Fechou? Então a princípio assim, o que você precisa é isso, cara. Faz um atendimento, conhece o cliente, conhece o produto que ele quer, faz uma simulação para ele, para dar uma indicação pelo menos do que ele consegue, dar um choquezinho de realidade nele, e recolhe a documentação, que é o documento pessoal, comprovante de estado civil, comprovante de endereço e comprovante de renda. A princípio é isso. E aqui, pessoal, eu trouxe até um mapinha para vocês. Opa, desculpa, antes. Cara, é muito importante, tá? Todas as rendas comprovadas devem ser apresentadas, tá? Então, se a pessoa normalmente eu tenho um contra-cheque aqui, mas eu não quero usar esse contra-cheque, que eu vou usar só o meu imposto aqui para conseguir uma condição melhor. Dá ruim, tá? Isso dá BO. Então, tudo que o cara tem de renda comprovada, apresenta, tá? Porque no Minha Casa Minha Vida é obrigatório e no SBPE, quanto mais, melhor, tá? Então, acaba que em ambas as modalidades você vai ter que apresentar todas as rendas comprovadas desse cara, porque só vai ser porque no Minha Casa Minha Vida é obrigatório e no SPPS sempre vai ser melhor, tá? Então você apresenta isso, reduz o risco do cliente, aumenta a segurança na sua contratação, então você só tem benefício nisso, tá? Então dá o choque no cara. Algo muito comum é você até pedir uma carteira de trabalho digital, porque lá você consegue ver se o cara tem alguma renda ativa por contrato de trabalho, tá? Então é importantíssimo mandar todas as comprovações de renda que esses participantes têm, tá? Não esconder nenhuma para não aumentar o risco na contratação do seu financiamento. Fechou? E aí agora continuando mesmo, pessoal, eu trouxe um mapinha aqui para vocês entenderem um fluxo do processo como um todo. Deixei até circulado para vocês entenderem qual que é o fluxo que a gente está aqui agora, que é basicamente esse fluxo que está circulado aqui, que é onde começa no contato com o cliente, na recepção dos documentos, que essa recepção dos documentos é justamente esse fluxo principal que a gente fez aqui agora, que é o entendimento de quem que é o seu cliente, do produto, o entendimento de a escolha da simulação que esse cliente vai ser avaliado e a captação de documentos. Cara, aqui você fez essa parte aqui, ó, basicamente a primeira parte do seu processo, que é a recepção de documentos. Com essa recepção de documentos, você vai partir para a análise de crédito, que é justamente mandar tudo que você pegou de informação, nesse caso aqui, e mandar para a instituição bancária ou mandar para o correspondente responsável para ele avaliar.
Isso aqui você tem dois caminhos, cara. Aprovar o crédito do cara ou reprovar. Se reprovar, você vai poder trabalhar, tentar melhorar o relacionamento com esse cliente para poder seguir, tá? Mas o fluxo inicial, que é o que está circulado aqui para vocês, é esse, cara. É recolher, entender o cliente, simular, recolher a documentação e avaliar junto ao banco. Fez isso aqui, pronto, você já tem um retorno muito preciso do que realmente esse cliente vai conseguir no banco e você tem 6 meses para poder trabalhar ele num produto que vai atender esse cara mesmo, tá? E a aula de hoje, pessoal, é isso, tá? Vou falar para vocês que isso é eu tentei passar a ser não superficial, mas eu tentei ser bem claro em tudo, tentei não aprofundar demais para não dificultar, mas a intenção do nosso guia do profissional é justamente qualificar vocês mais para isso. Então a gente vai cada vez mais aprofundando em cada etapa. Eu vou passar primeiro, as aulas são um geralzão para vocês entenderem o processo como um todo, e aí a gente vai aprofundando seguindo cada etapa, cada recepção de documento, cada simulação. A gente vai abordar item por item para tentar deixar vocês cientes de basicamente como ter uma segurança maior em toda essa operação de financiamento. Mas em geral, pessoal, é uma operação bem tranquila, tá? Então, vai treinando, vai pegando na prática, conversa com o cliente, vocês vão começando a perceber que é algo bem tranquilo, tá? Não é não é aquele bicho de 7 cabeças que vai atrapalhar você a vender alguma coisa, só vai te ajudar, dar mais capacidade de ter capilaridade, de conseguir realmente ter mais leque para atender esses clientes. Então o financiamento como um todo, ele só vai te ajudar, fechou? E aqui, pessoal, é um mapinha bem geral, tá? Então a gente não tá nada aprofundado aqui nesse mapa, mas aí a gente vai abordar ele inteiro durante o nosso guia do profissional, fechou? E para quem quer conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, aqui tá meu Instagram também, tá meu telefone. Hoje eu trabalho com a parte de financiamento caixa, então eu consigo auxiliar vocês nessas contratações, posso ajudar, se precisar podem me chamar, eu conseguindo atender aí, a gente vai conversando. E é isso, pessoal, lembrem de seguir o canal, de acompanhar. Esse aqui é o primeiro episódio de tudo, mas a gente vai cada vez mais aprofundando, vai apresentar para vocês total até vocês se tornarem profissionais realmente no processo de crédito para imóvel pronto, para construção. Então a intenção é dar um know-how muito bom para vocês e dar autonomia para que vocês consigam trabalhar com crédito de forma segura e estratégica. Fechou? Agradecer a atenção de vocês e até a próxima.